esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Show da Manhã. Oferecimento Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. São 10 horas e 54 minutos, você está em 105.9, essa é a Metrópole FM Cuiabá, sua Rádio Saudade. Nós estamos operando em 105.9 em toda a região central de Cuiabá. E nos nossos canais digitais também, www.metropolefm.com.br, que é por onde você acompanha a programação, ou ainda pegando o seu celular, indo lá na lojinha de aplicativo, baixa o nosso app, ele nem ocupa muito espaço, você consegue acompanhar toda a nossa programação aí, tá? De cada cantinho do estado de Mato Grosso do Brasil. Passamos a transmitir nesse momento lá no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Facebook e ainda no @MetrópoleFM Cuiabá, tudo junto. Vai lá e segue a Metrópole, você acompanha toda a programação, vai sabendo aí qual programa rola em cada dia, qual o tema, quem é o convidado e participa aí. 659-9630-6116 é o WhatsApp da Metrópole para você fazer as suas perguntas aí para o nosso convidado, tá? Dr. Caio Moreno tá aqui com a gente, né? Já falei aí logo no começo, quando eu anunciei que estava entrando no ar o Show da Manhã, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, tá? Dr. Caio é advogado e é contador, ou seja, manja, né? Pega aí um pouquinho de tudo, é especialista nessa área, vai poder elucidar os principais pontos e de uma forma didática, né? Porque a gente tem alguns termos contábeis, alguns termos na área do direito aí meio, né, complicados para a gente compreender, então ele vai aí de uma forma didática e qualquer coisa, né? Como a tia também vai aprender junto com ele, né? Pera, doutor Caio, explica de novo aí. Então, manda seu questionamento aí. O que vai mudar para o seu bolso? O que vai mudar aí na sua conta? Você é empresário, tá com dúvida? Vem na Metrópole, tá? Estamos abrindo aí nossas transmissões no nosso canal do YouTube. Já deixando abertas as portas da Metrópole, doutor Caio Moreno, muito obrigada por estar aqui, que eu sei que são várias atribuições para o senhor, sendo, né, contador e advogado, né, deixou um pouquinho os clientes de lado, suas atribuições, mas veio aqui para elucidar aí as questões, né, da nossa audiência e esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho, né, do que está vindo aí, né? Então já deixar as portas da Metrópole abertas aí para o senhor e agradecer muito, né? Doutor Caio, quem é o doutor Caio primeiro, né? Eu gosto de perguntar para o nosso convidado quem é o doutor Caio. Bom dia, Priscila, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui. O Caio é um profissional que milita na área contábil. Eu sou contador há 28 anos, tenho escritório de contabilidade há 28 anos em Mato Grosso. E no decorrer do desenvolvimento da profissão enquanto contabilista, resolvi fazer direito, porque eu já tinha uma pequena experiência com a área do direito, que era atuar nos processos administrativos, né? Quando um cliente era autuado, eu promovia as defesas administrativas. E aí, percebendo que muitas vezes eu conhecia a tese que era discutida, mas não podia assinar enquanto advogado, eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Antes de iniciar Direito, que me deu assim, uma vontade maior, me promoveu para fazer realmente a faculdade de Direito, foi ter feito uma especialização em Direito Tributário. Nessa especialização eu tive a oportunidade de participar de uma turma, foi uma especialização presencial, da moda antiga, né? E eu tive a oportunidade de de participar de uma turma que realmente era composta por diversos fiscais da Receita, da Cefaz. Foi quando eu tive maior oportunidade de aprender muito mais sobre o direito tributário. E a partir dali, a vontade de fazer direito só aumentou e eu fui cursar a faculdade e terminei a faculdade de Direito. Comecei em 2014, terminei em 2017.
tendo em vista o curso de Direito são 5 anos, mas como eu já tinha uma primeira formação, eu consegui aproveitar diversas matérias, concluí em 4 anos e a partir de 2018 comecei a advogar. É um currículo extenso, mas o bom é que sempre ficou ali naquela área. Eu acho que você até facilitou para os seus clientes, né? Porque sempre você tinha que fazer os cálculos ali contábeis para poder colocar no processo e aí eles tinham que pegar o advogado. Agora não, né? Já está tudo na mão do Caio. Fica tudo em casa. Doutor Caio, eu queria, né, explanar a questão, né, dessa nova legislação aí, né, da reforma tributária, mas eu gosto muito de conceituar as coisas, né? O que é a reforma tributária? Primeiramente, para explicar o que é a reforma tributária, é preciso destacar que nós temos um sistema tributário hoje totalmente arcaico. Nós temos diversos tributos que são exigidos das empresas, dentre eles os principais que incidem sobre serviços, sobre atividade de serviço, atividade de comércio. Os federais são PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Na atividade comercial, industrial ou nas empresas importadoras, incide também o IPI. Além desses, nós temos um imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS-QN. O ICMS incide sobre a comercialização de produtos e o ISS sobre os serviços prestados pelas empresas. A reforma tributária é uma discussão muito antiga que visava, pelo menos, enxugar um pouco essa gama de impostos, reduzir um pouco o quantitativo de impostos, tornar o sistema um pouco mais simples, né, de forma que a população possa compreender com mais facilidade o que é, o que não é exigido sobre seu faturamento. E a reforma tributária foi promovida com esse intuito. Porém, a reforma tributária fez na prática meramente a exclusão de 2 impostos federais e de 2 impostos, um municipal e outro estadual. No caso, a reforma promovida pela Emenda Constitucional 132 de 2023 alterou o texto constitucional na parte que toca em relação à tributação para criar a CBS e o IBS. A CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. Sim. A CBS vai substituir o PIS e a COFINS, que são 2 contribuições que incidem sobre todos os faturamentos, seja de serviço, seja de comércio, seja de indústria. Então, na verdade, unificou. Unificou em um único imposto. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS-QN. Ambos os impostos vão ser cobrados, administrados, fiscalizados pela União. Então passaram a ser 2 impostos, esses impostos estaduais e municipal, estadual e municipal inclusive, vão passar a ser impostos federais e não mais estadual e municipal. Então serão 2 novos impostos que serão administrados e cobrado e fiscalizado pela União. Os estados perdem nessa situação a autonomia tributária, tanto os estados quanto os municípios. Mas o governo federal pretende, no bojo da reforma, a expectativa de criação de um comitê gestor do IBS. Então os estados vão ter participação na gestão desse tributo, tendo em vista que esse imposto será destinado 100% aos estados e aos municípios. Essa era a pergunta, né? Porque eram 4 impostos, que agora se tornaram 2, né? Eles foram unificados, como eu coloquei aí. E aí, se falando de ICMS e ISS-QN, eles se tornaram o IBS. Exato. Ok? Mas a gente sabe que o ICMS ele é diferente em cada estado, como o ISS-QN ele é diferente em cada município, né? Como vai fazer a gestão disso? Porque, assim, vai aumentar para todos os municípios e aí vai diminuir para os estados, né? Que foi o que o senhor colocou agora. Ele vai ser uma taxa única? Exato. Há uma estimativa de que o IBS a alíquota do IBS vai girar em torno de 17,7%. Isso não está definido, é mera estimativa. Vai ser resolvido tanto a alíquota da CBS quanto do IBS por meio de resolução do Senado Nacional. O que acontece com a instituição do IBS? Sendo uma alíquota nacional, não vai haver mais guerra fiscal.
Não vai haver mais possibilidade de um determinado município estabelecer uma alíquota menor para atrair indústrias, prestadores de serviços. Também não vai haver a possibilidade de um determinado estado atrair grandes players industriais com a redução da carga tributária do ICMS. Então, a partir da reforma, a partir do implemento do IBS, quando houver o implemento definitivo, a partir de 2033, deixam de existir os incentivos fiscais, passa a ser uma alíquota nacional e acaba a guerra fiscal. Essa é a intenção do governo. Isso prejudica Mato Grosso. Prejudica, inclusive, porque a arrecadação vai... O nosso ICMS é um dos mais altos do país. Sim, só que... A gente acha ruim, mas... Só que veja só, a tributação, inclusive, vai ser no consumo, vai ser no local de consumo. E por que prejudica Mato Grosso? Porque você analisa grandes empresas que estão aqui, grandes industriais, que empregam 1.500 pessoas. Que sentido vai fazer essas empresas estarem aqui? Nenhum. Porque nós estamos longe dos grandes centros. Exato. Né? Elas produzem aqui, em sua maioria, para levar para outros estados. Nós temos o frete mais caro do país. Então, eu não sei como é que o Estado vai administrar essa questão. Eu entendo que a reforma ainda vai gerar muitas discussões, sejam elas no âmbito administrativo, né? Negociação entre o Estado e os estados e a União, como também poderá gerar grandes discussões judiciais. Barbaridade. E o que fica de diferente aí para cada pessoa individualmente aí da sociedade e para empresários? O que muda, né, essas taxações agora? Para as pessoas físicas não há grande alteração. O que pode acontecer é o encarecimento dos... Para eu, Priscila, né, que tenho um contrato de trabalho, ok, tenho minhas compras e tal, não tenho empresa no meu nome, não né, faço gestão de nenhum colaborador, de nenhum funcionário, pessoa comum aí. Não muda nada. Em tese não muda nada. Em tese. O que pode acontecer... Que bom, né? Em tese. O que pode acontecer é o encarecimento do cafezinho, o encarecimento meu café, dos produtos do mercado, enfim. Meus ovos. Isso pode acontecer. Muito embora nós não vamos ter, como eu disse, o imposto em cascata mais, vai haver um amplo direito de creditamento para o comércio. Então, o imposto que incidir na fase anterior vai ser deduzido na fase seguinte, e isso pode acabar, se as empresas souberem administrar bem o seu departamento fiscal e aproveitar amplamente os créditos, ela poderá ter até uma redução na carga tributária. Tá? Porém, isso ainda não há essa definição, porque nós não sabemos exatamente o que vai gerar direito de creditamento. Só para ficar mais claro para a população, falando em pessoas físicas não haverá alteração nenhuma. Falando nas pessoas jurídicas, nós temos três setores basicamente: o industrial, o comercial e o de serviços. Setores industrial e comercial, estes terão direito a um amplo creditamento. Creditamento do quê? O que é o creditamento? Toda vez que você compra hoje, que uma empresa compra um produto para revender, ela tem ali, sofre a incidência na nota fiscal de compra, há o destaque de um imposto que é o ICMS. O ICMS. Esse imposto é separado na contabilidade e quando essa empresa vende esse produto, há um destaque de ICMS também. Via de regra, quando nós estamos em Mato Grosso, quando essa empresa compra dos estados Sul e Sudeste, a alíquota de entrada, né, que gera um crédito, é de 7%. Então, esse destaque do ICMS na entrada fica a título de crédito para a empresa compensar com o ICMS que vai incidir sobre a venda. Só que hoje só gera crédito produtos para revenda. Com exceção das indústrias que têm, de certa forma, um favorecimento ou uma diferenciação tributária em que elas podem creditar ICMS sobre insumos, o comércio não pode. O comércio só pode se creditar em cima dos produtos que eles compram para revender. Com a reforma tributária, a ideia é que o creditamento seja mais amplo. Ou seja, o comércio poderá se creditar de produtos que compre, por exemplo, de insumos para uso e consumo, né, para a gestão da empresa. Não haverá direito de creditamento tão somente na compra do produto. Então, isso poderá trazer uma redução na carga tributária. Até um equilíbrio, né? Sim. O que eu vejo é que, assim, da mesma forma que
essa taxa, né, o IBS agora, né, que engloba ICMS e ISS-QN, da mesma forma que ela pode elevar os custos de algum produto para nós, cidadãos comuns, né, quem não é PJ, também pode baratear muito outros, né? Eu acho que acaba tendo um ponto de equilíbrio aí, né? Mas a gente não quer que sobe é nada, ainda mais nosso cafezinho, gente. Não dá certo, não. Ainda não dá certo, não. Quais os principais setores que podem ser prejudicados aí? Sobretudo os setores de serviço. Quando eu digo serviço, eu digo os profissionais regulamentados por conselho de classe. Os médicos, os advogados, contadores, engenheiros. Por quê? Se você analisar um médico, ele tem ali a clínica dele, dificilmente ele vai ter um volume alto de despesas para gerar um crédito que signifique uma redução da carga tributária. Se ele tiver vamos desenhar um cenário aqui hipotético para ficar mais claro. Vamos pensar um profissional, um médico que tenha uma clínica que fature 500 mil por mês. Sim. Se ele tiver despesa, por exemplo, de 400 mil, ele vai ter o direito de aplicar um determinado percentual, que é o mesmo percentual que vai incidir sobre os 500, ou seja, sobre a receita. Ele vai poder aplicar esse percentual sobre os 400, vai separar esse valor e depois vai aplicar em cima dos 500 o mesmo percentual, vai separar esse valor e vai diminuir do valor que ele separou sobre as despesas e recolherá a diferença. Mas qual é o profissional que tem um volume grande de despesas para poder ter direito a acreditamento? Eu ia falar isso, tá? Porque aí vamos colocar um médico, ele tem aí, o conhecimento dele para colocar em prática ali, a clínica, essas despesas não vão existem. Bater aí. Por mais que ele pague funcionário... E folha de pagamento não gera direito de acreditamento. Só mesmo insumos. Né? Energia, água, luz, telefone, enfim, despesas dessa natureza. Porque senão ele não estaria trabalhando na clínica, né? Exatamente. Ele ia dar murro em ponta de faca. Exatamente. Então, assim, a reforma traz, por um lado, um benefício bom, que é permitir o creditamento. Inclusive, nós temos hoje 3 regimes tributários, via de regra. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Até então, quem poderia se creditar dos impostos federais, PIS e COFINS, era só quem estava no lucro real. Agora, com a reforma, no presumido e no Simples Nacional vai haver a opção para as empresas que desejarem aderir de creditamento também. Ou seja, ele pode ser tributado pelo IRPJ e pela contribuição social no sistema do presumido, em que o próprio nome já diz, há uma presunção do que seria o lucro, e poderá optar por tributar a CBS e o IBS de forma separada com o direito de creditamento. Gente, quando a gente se acostuma com algumas siglas, vem outras, né? Já teve o IOF que voltou tudo aí bagunçando. Oh, meu pai amado. Tem benefício para alguma classe aí? Porque a gente estava falando aí, né? Os médicos, da questão, né, das receitas e das despesas, um advogado, o contador. Alguma classe é beneficiada? Não custa perguntar, né? Porque... O governo está estudando a concessão de um crédito chamado crédito outorgado, ou seja, é um crédito que vai ser presumido. Ele vai estimar ali um percentual, que hoje os debates estimam esse percentual em 60%. Então, por exemplo, os profissionais que são atuantes sob a égide de uma regulamentação, de um conselho de classe, eles poderão se creditar de em torno de 60% em cima do valor, vai ser apurado o imposto a ser recolhido, e aí terá direito a reduzir 60% desse imposto na hora de pagá-lo. Mas isso ainda está na esfera da especulação, não tem nada definido. Então tem muita coisa para ser definida ainda. Tem inclusive... Foi como o senhor disse, né? Ainda vai trazer muitas discussões, tanto na Câmara quanto no Senado. Sim. Veja, nós estamos já no final do ano. A partir de 20 de dezembro, ninguém faz praticamente mais nada. Eu acho que já não estão fazendo muito, né? Exato. Agora já... Então, eu não sei se ainda Segunda já é dezembro, doutor Caio. Exato. Então, eu não sei se esse ano ainda nós teremos a definição sequer das alíquotas. Sem a definição das alíquotas, eu não vejo como a reforma avançar no ano que vem. Podemos até sofrer aí algumas prorrogações em relação ao implemento da reforma tributária. Na verdade, esse processo, né, da reforma tributária, ele é necessário há muito tempo, tá? E ele está aí nesse imbróglio, nesse vai, não vai, debate, vamos começar, não vamos começar, há muito tempo, né?
Sim. Diversos governos buscaram discutir a reforma tributária, mas nunca conseguiram. Acho que eu tinha saído da minha primeira graduação quando se falava disso. Aí entra governo, sai governo, começa a se montar um texto e não vai, e não vem. Sim. É necessário, só tem que necessário. ter um... Mas precisava ser melhor discutido. Da forma que foi feito, prejudicou alguns setores, poderá prejudicar bastante alguns setores, se não houver uma compreensão. É justamente nesse sentido que o governo, pressionado pelos conselhos de classe, vem buscando discutir essa questão e conceder ali, estudar a possibilidade de um creditamento presumido para os profissionais que vão ser prejudicados, setores do serviço prejudicados. Olha, tem uma pergunta aqui na minha DM, para daí a gente falar aí, né, do que realmente está definido. É a pergunta do Leonardo, lá de Diamantino. Um beijo, Léo, meu irmão. Ele falou assim, da questão do ISSQN, né? Como unifica agora com o ICMS, o município em que ele está, o ISSQN é pequeno perto né, de quando ele precisa pegar a nota fiscal aqui em Cuiabá ou outro município, né? Isso significa que o município passará a ganhar um pouco mais? A repartição da receita eu entendo que não será prejudicada. O que vai, o prejuízo em relação à perda de autonomia tributária para o município é no sentido de que poderá não fazer sentido algumas empresas estarem naquele município se estavam lá prejudicados por questão logística, mas estavam lá porque havia uma redução no ISS. Agora a alíquota vai ser unificada, ela vai ser nacional. Então, em qualquer canto do território nacional, a alíquota vai ser a mesma. Em relação ao critério que a gente chama de critério material, ou seja, o professor Paulo de Barros Carvalho, que é um grande tributarista em nível nacional, criou a regra matriz de incidência tributária. E o que é a regra matriz de incidência tributária? Ele definiu lá alguns critérios para que o tributo pudesse incidir. E um deles é o critério material, ou seja, sobre o que, quando, como, onde. Não se tem ainda uma definição clara, objetiva, de como vai ser a tributação, sobre quais serviços, porque o imposto fala bens e serviços, mas quais serviços? Qual a forma de tributação? A alíquota vai ser realmente... porque a alíquota, em tese, a estimativa é de que o IBS vai ser 17,7% em nível nacional. Mas haverá uma partição. Uma parte vai ser, logicamente, terá que ser para as empresas comerciais, outra para o serviço. Então, qual vai ser exatamente o percentual que vai incidir sobre a prestação de serviço? Isso não está definido ainda. Então, não dá para dizer nesse primeiro momento que haverá maior arrecadação para o município ou menor arrecadação. Não é possível dizer isso nesse momento. Eu acho que eu até entendo o que o Léo está querendo dizer aqui, que também seria a minha dúvida, né? A partir da hora que o município passa a arrecadar mais, como daqui a pouco a gente tem eleição aí, né? A gente pode passar arrecadou mais, tem que fazer mais pela população, né? Eu acho que é até nesse sentido, mas ainda não se tem nada definido, né? O que é que está definido? Até então, só está definitivamente aprovado, é a Emenda Constitucional 132 de 2023, que criou a reforma. A Lei Complementar do 214 de 2025, que definiu o que é base de cálculo, definiu os critérios, como eu disse, da regra matriz de incidência, só não definiu qual vai ser o percentual de as alíquotas de cada imposto. Então, ainda carece de resolução essa questão da definição das alíquotas. E se haverá ou não benefício para algum setor. A junção dos 4 impostos em 2, isso já é real? Já é real. Então, não temos mais ISSQN e ICMS. A gente tem agora IBS. O outro... que eu esqueci já a sigla, gente. IBS e CBS. CBS substitui o substitui o PIS e o COFINS, e o IBS, o ICMS e o ISSQN. Isso já está definido. Isso é real. Isso real. Só que a implementação da reforma vai ser gradual, ela não vai ser instantânea. Então, agora, a partir de janeiro, a ideia do governo é que a partir de janeiro de 2026 comece a incidir um pequeno percentual de cada um desses 2 impostos e uma pequena redução dos outros que vão ser excluídos. Até que em janeiro de 2033 esteja 100% implementado esses 2 impostos e deixe efetivamente de existir o ICMS
e o ISS, como também o PIS e COFINS. A gente vai sofrendo ou ficando aliviado devagarzinho. Exatamente. Essa é a questão, tá? Existe alguma redução, né, daquelas obrigações acessórias? Sim, a reforma prevê a redução. Nós temos hoje aí diversas obrigações acessórias. Primeiro, o que são as obrigações Exato. acessórias, doutor Caio? Vamos aí esclarecer a galera. Nós temos, quando você fala em matéria tributária, nós temos duas obrigações. Uma é a principal, que é a de pagar o tributo. Que tudo é obrigação, tá, gente? A outra é acessória, que é informar o fisco, né, acerca daquilo que foi recolhido, sobre o que incidiu, etc. e tal. Então, as obrigações acessórias, elas são compostas hoje. Obrigações varia de empresa para empresa, mas via de regra nós temos a escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, a escrituração fiscal digital de contribuições, que são PIS e COFINS, e temos também a escrituração contábil fiscal, que apura o lucro real, além da escrituração contábil digital, que é o balanço das empresas. A ideia do governo é promover uma simplificação nisso, mas não está definido ainda como é que vai ser essa simplificação e nem quais obrigações vão permanecer e quais vão ser excluídas. Porque, via de regra, o governo faz um cruzamento hoje, na atualidade, são várias obrigações fiscais, mas cada uma tem um propósito para o fisco. E aí, por meio de cruzamento de informações com a cadeia de contribuintes, a cadeia toda, ele identifica se há ou não omissão, até inclusive hoje fazem isso com o uso de inteligência artificial. Mas há a intenção de promover uma simplificação dessas obrigações. Eu acho que quanto mais simplificado for para o cidadão, melhor é. A questão é essa simplificação gerar taxas maiores, né? Que é o que vai acontecer na questão do ICBS, né? Então, do IBS. Do IBS. A gente já tocou nesse assunto aí, doutor Caio, mas para o cidadão comum, em tese, não muda nada, né? No meu bolso, na minha conta bancária, vai mudar, de repente, lá na minha ida no mercado ou na minha contratação de serviços, é isso? Exatamente, poderá encarecer os produtos. Vou contratar uma construtora para, de repente, aumentar um cômodo na minha casa, vou comprar daí os tijolos, tinta e etc. Sim, exatamente. O serviço pode encarecer, como também as mercadorias comercializadas poderão encarecer. Existe alguma estimativa? A gente fala, né, de pode encarecer, também pode ser que alguns reduzam, como eu falei, né? Pode ter. No setor alimentício, a gente pode esperar o quê? O setor alimentício foi beneficiado, por exemplo, o setor de carnes. O setor de carnes hoje, os produtos da cesta básica possuem, em sua maioria, possuem isenção do PIS e da COFINS. Né? Isenção não, perdão, alíquota zero do PIS e da COFINS. Em alguns casos até isenção. Então, a reforma pretende manter essa sistemática de alíquota zero para alguns setores, para alguns produtos do setor alimentício. Então, se isso realmente acontecer, esse setor pode ser beneficiado de alguma forma. Agora, veja, em relação fazendo uma separação, até então que se tem absoluta certeza que haverá prejuízo, que haverá aumento da carga tributária, é para o setor de serviços. O setor comercial foi um setor, de certa forma, bastante beneficiado em função do amplo direito de creditamento. Mas aí, dependendo do serviço, a gente vai ter que se habituar. Por exemplo, o setor de serviços de manutenção de veículos, manutenção em geral. Se a gente se programar, entendeu? Mesmo ele saindo mais caro para o nosso bolso, é só se programar. Porque o problema é que, por exemplo, a questão de manutenção, seja de máquina, de veículo, seja lá o que for, a gente espera dar o problema para levar, que daí já nem é manutenção. Né? Então, assim, outros serviços aí, a gente vai ter que fazer um planejamento, né? E aí aquela coisa, né, doutor Caio? Vamos tentar ser poliana um pouquinho. Antes, um setor só do que os três. Sim, com certeza. Com certeza. E além disso, brasileiro é brasileiro, né? Não podemos esquecer disso. As empresas vão procurar mecanismos. Existe a classe empresarial que busca profissionais habilitados com capacidade para analisar a questão tributária
das suas empresas podem acabar sendo beneficiados, porque nós temos a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão fiscal é o direito de você reduzir a sua carga tributária de uma forma legal. Isso é feito como? Por meio de um planejamento tributário, por meio de um estudo da operação do empresário, para que se possa chegar a um denominador, a uma melhor estratégia, porque a lei sempre deixa uma brecha. E essas brechas permitem um menor ônus tributário. A elisão fiscal ela funciona meio assim, você não está deixando, em hipótese alguma, de pagar um tributo, né? Mas você só está, de alguma forma, diluindo, achando um mecanismo dentro da legislação, por uma brecha da legislação, como o Dr. Caio falou, de pagar de forma mais em conta. É o que acontece com as microempresas quando elas têm 2 sedes. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Isso aí que você está dizendo não é só as microempresas, é toda e qualquer empresa que tenha filiais. Se ela tiver filial em outro estado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há incidência do ICMS quando não há transferência da titularidade do proprietário da mercadoria. Ou seja, a simples transferência de uma unidade para outra não gera a obrigação de pagar o ICMS. Só tem aquela questão, né, que as receitas não podem ultrapassar o que está na legislação, né? Aí sim é aplicado para as micro e pequenas empresas, que é até 4.800.000 Então anos. tem que estar esperto com essas coisas aí. Mas você não está deixando de pagar o tributo. Você está pagando, mas de uma forma, através de uma brecha da lei, diluiu, reduziu, né? Então, exatamente. Quais principais pontos mais aí que vale a pena a gente alertar a galera aí, Dr. Caio? Eu sugiro que a classe empresarial, o empresário que nos ouve, procure o seu contabilista para começar a fazer um estudo visando justamente rever conceitos, rever qual é o melhor regime tributário, quem está no regime do lucro presumido, estudar, de repente, ir para o regime do lucro real ou para o Simples Nacional. Isso depende, lógico, do critério de faturamento, né, valor, volume de faturamento, mas procurar fazer um estudo e um planejamento da tributação da sua empresa para que você possa evitar ser pego de surpresa. Manter-se mais atualizado no esquema todo. Embora não esteja tudo definido, algumas coisas já são concretas, né? Sim, muita coisa já tá resolvido, já está certo que vai ser dessa forma. Já temos a certeza que os 4 impostos serão substituídos por 2. Já temos certeza que o tributo vai acontecer no local de consumo e não mais na origem. Então, diversos fatores já estão certos. Já dá uma impactadazinha, né? Sim. E já é possível fazer um breve estudo de como vai ficar a situação após a implementação. E como o senhor colocou, né? Procurar um contabilista para já ir fazendo um planejamento com essas pequenas grandes coisas que já alteraram, para a hora que virem as outras alterações que forem sancionadas, já ficar menos difícil de se adaptar. Claro que vai ser, né? E aí, como o senhor falou, né? Algumas coisas já chegam aí em janeiro de 2026, né, progressivamente até 2033. Então, se fizer um planejamento, procurar o profissional, que esse que é o problema. As pessoas querem economizar dinheiro e não vê que não procurar um profissional é onde a maioria das vezes é o que gera um impacto. Exatamente. Gente, é investimento você ter um profissional com você ali, que o cara estudou só para aquilo. Exato. E aí você acha que você está gastando, você pode estar economizando, né? Exatamente. Até porque esse investimento que você vai fazer procurando esse profissional pode ser deduzido na sua despesa e diminuir o imposto a pagar. Exatamente. Doutor Caio, eu vou agradecer muito, porque assim, acho que boas questões foram... Estão perguntando aqui da questão dos impostos na cerveja se muda. Gente... Cerveja não é cesta básica, entendeu? Vai tributar, vai aumentar o preço para nós. Eu não vou nem consultar o Dr. Caio com essa aqui, tá? Então, bebida alcoólica, cigarro, essas coisas. Bebida alcoólica, tá? Vai aumentar para nós, tá? Vai aumentar para nós. Os produtos supérfluos vão sofrer um aumento na carga tributária. Então, entendeu, né? Entendeu. Olha, que palhaçada. São 11h28. Você está em 105.9. Essa é a Metrópole FM Cuiabá, sua rádio Saudade. Conversamos com o Dr. Caio Moreno, que é contador e advogado. Explanamos aí os principais pontos já definidos da reforma tributária. Conforme for mudando, a gente chama o Dr. Caio para tomar um café com a gente.
tá? Definimos aí, o que ainda tem bastante coisa para ser definida, tá? Ainda tem muita coisa aí para ser discutida. Então, e a dica de ouro do Dr. Caio é empresários. Busquem o seu contabilista para já ir fazendo esse planejamento, porque já tem coisa que já está aí, ó, para entrar em vigor agora em janeiro de 2026, que já está aí, tá? Porque hoje já é final de novembro, tá? E aí vai progressivamente até 2033. E se você começar já a organizar agora, não fica fica menos difícil você se adaptar e você consegue, né, ter menos prejuízo, diluir alguns custos aí. Então, procure um profissional, tá? Procure um profissional. Eu vou fazer minha brincadeira de todos os dias. Pode ficar bravo comigo 3 minutos, que eu ainda quero que o senhor volte aqui a hora que implementar mais coisas. Mas contador e advogado já foi apresentador de rádio, doutor Caio? Não, nunca. Então vai ser a primeira vez. Finaliza o show da manhã pra gente aí, agradece aí o pessoal, deixa beijo, deixa abraço. Eu agradeço a todos os ouvintes, desejo a todos um término de manhã abençoada, uma semana maravilhosa, um grande abraço e um grande beijo para todos. Foi um prazer. Fechou. 105.9. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência